Olá, sejam bem-vindos. Esse vídeo aborda noções iniciais sobre epidemiologia, destacando as definições, os conceitos e os principais usuários. A partir daqui, seu conhecimento será ampliado até alcançar a epidemiologia descritiva e a epidemiologia analítica. Para melhor fixação do conhecimento, recomendo assistir os próximos vídeos neste canal, cumprindo cada etapa. Existem várias dúvidas sobre o que é epidemiologia. Durante a pandemia da Covid-19, surgiram muitos profissionais falando sobre epidemiologia, sobre vacina, sobre quarentena, isolamento, entre outras coisas relacionadas ao risco da população. Porém, nem todos eram epidemiologistas. Alguns, inclusive, sequer eram da área de saúde. Então, o que afinal é epidemiologia? É o que veremos a seguir. Apesar de alguns discordarem, existe um entendimento de que a epidemiologia não é uma ciência pura. A epidemiologia é uma disciplina científica que, de acordo com a CAPES, a fundação governamental que coordena o aperfeiçoamento do pessoal de nível superior, compõe a área da saúde coletiva pertencente ao ramo da ciência da saúde. No entanto, a epidemiologia possui seus próprios conceitos e seus próprios métodos, os quais serão temas de outras discussões neste canal. Agora vamos conhecer a etimologia da palavra epidemiologia, ou seja, suas raízes e seu significado. A palavra teve origem na língua grega. A expressão epi significa sobre alguma coisa. Demos se refere à população, grupos ou comunidade. E logos quer dizer conhecimento ou ciência. Juntando as três expressões, podemos dizer que epidemiologia significa conhecimento sobre a população, sobre a coletividade, grupos ou comunidade. Acredita-se que Hipócrates, médico grego considerado o pai da medicina, que viveu entre 460 e 377 a.C., foi o primeiro a fazer uso da palavra epidemia, em duas obras, uma denominada Epidemias e outra dos ares, águas e lugares. Ele abordou o seguinte: especialmente como as estações e o ano avançam, pode-se dizer que as doenças epidêmicas atacarão a cidade no verão ou no inverno, e cada indivíduo estará sob perigo de experimentar a mudança do regime das estações. Ele já previa que doenças sazonais ou estacionais, como a gripe, poderia acometer a população com a mudança das estações. O termo epidemiologia se consolidou com o tempo. Hipócrates foi o pioneiro a utilizar a palavra epidemia, referindo-se às doenças que acometiam sazonalmente a população. Depois, em 1799, o dicionário Webster, nos Estados Unidos, cita a palavra epidemiologia. A obra Epidemiologia Espanhola, publicada em Madrid em 1802, também utilizou esse termo. Em 1850, foi criada a London Epidemiological Society, ou Sociedade Epidemiológica de Londres. Ainda em Londres, o dicionário Oxford da língua inglesa cita Perkin, um botânico e professor britânico que viveu entre 1873 e 1964, como fonte do termo epidemiologia. As definições mais antigas de epidemiologia referiam-se principalmente à ocorrência de epidemias na população, geralmente causadas por doenças transmissíveis, por exemplo, gripe, malária e peste. Atualmente, a epidemiologia cuida também das doenças não infecciosas, destacando o câncer, a obesidade e as diabetes, da contaminação ambiental do ar, do solo, da água,
dos acidentes de trabalho e de trânsito, da promoção da saúde na prática de exercícios físicos, alimentação saudável, não fumar e não ingerir álcool, e de outros problemas de saúde pública, como o acidente nuclear de Chernobyl na Rússia em 1986 e o acidente radiológico com o Césio 137 em Goiânia em 1997. Entre 1927 e 1976, foram verificadas na literatura 23 definições sobre epidemiologia, das quais 21 se referiam a doenças, 17 à população, comunidade e grupos, 9 relacionavam a distribuições de eventos, 8 a etiologia, como sendo a causa, fator ou determinante, 3 referiam à prevenção ou controle. Podemos perceber a diversidade de entendimento dos autores sobre a definição de epidemiologia. Para melhor explicação, o professor Maurício Pereira apresentou uma definição ampliada e robusta, a qual contempla todos os conceitos abordados nos 23 estudos compilados. Então, podemos dizer que epidemiologia é o ramo da ciência da saúde que estuda na população a ocorrência, a distribuição e os fatores determinantes dos eventos relacionados à saúde e à doença. É importante conhecer quem são os principais usuários da epidemiologia. Aqueles profissionais que aplicam a epidemiologia em suas atividades diárias para tomada de decisão e os que ensinam essa disciplina nas faculdades e nas universidades. Inicialmente, falaremos sobre o sanitarista, o especialista em saúde pública que analisa a situação de saúde da população e as políticas públicas de saúde, propondo ações para a resolução dos problemas detectados. Ações que vão desde a promoção da saúde para o desenvolvimento de hábitos saudáveis, como não fumar, evitar bebida alcoólica e praticar exercício físico, passando pela prevenção a partir da vacinação e pelo controle de doenças, desde a dengue, diabetes, hipertensão, entre outras. A investigação de caso procura evitar, detectar e controlar surtos e epidemias de doença, qualificando a coleta de dados e a análise da informação. A inteligência epidemiológica requer do sanitarista o uso de estratégias para evitar danos à saúde pública, tais como o terrorismo biológico, as doenças transmitidas por aves migratórias, a ocorrência de epidemias em grandes eventos, as pandemias, entre outros. Oswaldo Cruz, que aparece na figura ao lado, tornou-se símbolo dos sanitaristas no Brasil pela sua dedicação e comprometimento com a saúde pública. O epidemiologista, pesquisador e professor estão vinculados às instituições de ensino, de pesquisa e aos serviços de saúde pública. Pode ocorrer que um único profissional carregue os 3 perfis, sendo professor, pesquisador e epidemiologista. Geralmente, prestam assessoria na execução de estudos e pesquisas complexas que exigem técnicas e métodos epidemiológicos mais elaborados em estudos transversais, estudos experimentais, estudos de coortes e de caso controle, que são de difícil desenvolvimento na rotina diária do sanitarista. Estes estudos subsidiarão a tomada de decisão das autoridades nos programas e políticas de saúde pública. Tais profissionais são responsáveis pelo ensino da disciplina de epidemiologia em seus diversos níveis de aprendizado. Quanto aos tipos de estudos epidemiológicos transversais, experimentais, coortes e caso-controle, são objeto de outras discussões neste canal. No raciocínio clínico, a epidemiologia é aplicada para manejo do paciente com noções de contágio, risco,
frequência, probabilidade, prognóstico, precisão dos testes diagnósticos e eficácia do tratamento. Na avaliação clínica, são fundamentais informações do paciente sobre pessoa, lugar e tempo, considerando a idade, sexo, peso, altura, classe social, local de residência, local de trabalho, ano, dia e hora do evento avaliado. Nesse sentido, a epidemiologia pode subsidiar o manejo do paciente pelo clínico a partir do conhecimento da situação epidemiológica das doenças em sua região de atuação. O administrador, gestor ou planejador utiliza as informações epidemiológicas para o planejamento, execução e avaliação das ações de saúde, considerando a mortalidade, a morbidade, os fatores de risco e as características da população para determinar a magnitude e a importância dos problemas, podendo priorizar a distribuição dos recursos existentes relacionados à estrutura dos serviços de saúde, ao pessoal disponível, ao transporte, à logística, aos medicamentos e aos materiais necessários, conforme resultados das análises. A aplicação do conhecimento epidemiológico na tomada de decisão pelo gestor, administrador ou planejador deve considerar ainda as condições socioeconômica, cultural e política da comunidade no contexto estudado. Obrigado por se interessar por este vídeo. Para quem deseja se aprofundar no tema, as referências bibliográficas utilizadas foram disponibilizadas na descrição do vídeo. Não deixe de assistir o próximo vídeo, Epidemiologia 2, que trata da evolução da epidemiologia, desde Hipócrates até o início do raciocínio estatístico. Até a próxima!